Olha, ainda estou aqui. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o Bernardo Indica Filmes. E hoje, cara, eu não vou nem falar que todo mundo conhece o convidado que tá aqui. Vamos aqui com os nossos hosts, Rafael e Henrique. Oi, eu sou o Rafael Indica Casters e hoje é muito especial. Um dia de uma realização para mim e pro Pedro, sobretudo, né? Aqui. Único, dia único. Fala, galera, aqui é o Henrique do IndicaCast e vamos que vamos. E o Pedro? Beleza, o Pedro, convidado não especial. Boa tarde, boa noite. Um prazerzão estar aqui com vocês, especialmente prazerzão ter o Paulo aqui com a gente. Uma experiência, um presente na vida. Obrigado. E estamos com um convidado especialíssimo também. Demais. Precisa de apresentação, Rafa? Precisa ou não? Só por... Pra mim não, mas... Só por educação, né? Só Paulo Miklos, apresente-se. Olá, pessoal! É um prazer estar aqui. O prazer é nosso. É um prazer conversar com vocês, participar do podcast e vamos que vamos. Bora. Maravilha. Bom, vamos deixar então as perguntas primeiramente pro Rafael ou pro Pedro, que são os fãs número 1 do Titãs. E do Paulo. Pode ir, Já tô pode até ir. com a camisa, né? Já, olha ali, ó. A gente foi uniformizado, né? Toma trabalho. Tem né? um livro aqui também. Tem um livro, que é a edição DVDs. especial do Iengatu, o último que o Paulo gravou com os Titãs. Sim. Aí, Verdade. aqui no canto tá o A Gente Mora no Agora, que eu acho que não tá aparecendo aí no Solo vídeo. do Mostra ali Paulo. pra câmera. Ah, é verdade. Tem o quadro também dos Titãs todos. Você sabe que esse último disco aí nem CD não saiu. O Amor Não Vai Sobrar Ninguém. Sim. Já é um disco dessa nova era. Já Só sai direto plataforma, no né? streaming, nas plataformas digitais. Eu não tenho nada para mostrar. Não, mas a gente ouviu. E lindo este. Depois nós vamos chegar nas perguntas sobre ele também e tal, mas para começar um podcast sobre cinema, e você é um ator prestigiadíssimo, assim, é difícil, de alguma maneira, a figura do entrevistador, vamos dizer assim, vai se confundir com a de fã, então... Entenda. Entendo. Assim, nós sempre vendo os shows do Titãs, desde os primeiros e tal, vocês sempre foram muito performáticos, né? Então, o programa do Chacrinha, o programa do Jô, Perdidos na Noite e tal, vocês eram sempre, todos tinham as dancinhas que faziam em conjunto e tal, mas acho que o Pedro concorda comigo, porque a gente sempre comenta isso, parece que de alguma maneira a câmera te buscava, você buscava a câmera e você tinha, embora todos tivessem uma performance, você sempre pareceu ser o mais, assim, com esse viés ou essa... Um destaque, né? Com a qualidade de ser um ator. Então, você encenava, você faz... Tanto que para Má, minha irmã, para Nicole Noiva também, elas falam, é o mais performático, é o que mais mexe com o público e tal. Como que foi, então, assim, como é que você foi percebendo isso em você? Foi natural para seguir a carreira também de ator? Como despontou? Você notou essa qualidade em você? Que é incrível também. Isso está muito evidenciado agora nesse novo show, porque nós temos telões gigantes e os câmeras, eles fazem parte do show. Eles estão no palco fazendo todos os shows com a gente, os câmeras que transmitem pro diretor artístico que está editando isso nos telões, entendeu? Uhum. Então, eu estou realmente dirigindo as câmeras, porque eu fico chamando os caras, sabe, posicionando, fico enfim, tem câmeras que correm no trilho, tem câmeras que estão fixas, tem câmera na mão, e aí eu faço uma festa, entendeu? É o comentário geral das pessoas, como eu aproveito isso o máximo que eu posso, e é um desejo meu mesmo, assim. Eu acho que, assim, respondendo a tua pergunta do princípio da coisa, assim, eu sempre fui muito performático e
histriônico, né? Né? De buscar um contato com o público, né? E acho que é pela natureza das músicas que a gente faz também, dos Titãs e durante a carreira toda, são muito incisivas, né? Elas têm uma coisa aguda, assim, de comunicação e tudo. Então, me vale disso, tem uma coisa assim de aproveitar disso para poder ter uma movimentação, para poder se enquadrar o público ali, né? Provocar, ser bastante provocativo assim, em relação ao público para eles participarem, tudo. Então, é uma coisa que eu sempre gostei. E o primeiro convite para atuar me veio do Beto Brandt, para fazer o Invasor. Foi minha primeira experiência, foi o Invasor. Tanto que o Beto, quando me convidou, eu falei para ele, mas Beto, eu nunca criei um personagem, é uma coisa que eu não sei fazer. Eu sei fazer isso aqui que você conhece, entendeu? Eu interpreto as músicas, eu sou intérprete das músicas e eu sou bicho de palco. Palco é comigo mesmo, porque eu adoro isso. É o que eu sei fazer melhor, meu instrumento é a voz, mesmo que eu fique brincando com vários instrumentos, eu adoro fazer isso. Ficar pulando para cá e para cá, para cá e para lá, até por causa da banda. Então, eu toco sax, eu toco bandolim, toco de tudo. Já toquei guitarra, né? Nesse disco aí que você falou, o Nhangatu, eu sou o guitarrista da banda. Sim, como no ao vivo também, né? No ao vivo. Então, já no começo de tudo, eu fui o baixista. Né? Depois é que eu acabei entregando para o Nando o baixo. Tal. Então, tem muito essa trajetória, assim, de migrar muito, sabe? Eu gosto disso, assim. Eu gosto de coisa nova, de inventar histórias, tal. Daqui a pouco eu já estou entediado e já quero outra coisa, entendeu? Sim, artista completo, né? Ele sim, com certeza. Eu descobri que a vida de ator é muito boa nesse sentido, porque você vive intensamente projetos, né? Cada projeto te propõe mergulhos abismais aí em personagens, em histórias, né? E em ambientes diferentes e tudo mais, e a coisa toda acontece durante um mês, depois tchau. Você já está de volta em casa, ou já está mergulhando em outra história e vai viver outra vida. Então, eu adoro isso, porque era isso que eu sempre quis. Poder virar a página, assim, zerar, começar de novo e fazer dar um novo mergulho. Assim. Show de bola. Posso fazer uma rapidinho? Lógico. Ô, Paulo, e você teve alguma dificuldade, assim, que nem você falou, o Invasor foi seu primeiro filme. Você teve alguma dificuldade, assim, na atuação, ou foi tudo natural, foi tudo espontâneo, você já chegou regaçando? Não, foi natural, porque foi muito instintivo. Eu não conhecia nada, eu nunca tinha participado num set de filmagem, nunca tinha visto, nunca tinha... o máximo que eu tinha, minha experiência era de clipes, de videoclipes, né? E você sabe que no videoclipe a gente olha para a câmera, né? Você faz as macaquices todas para a câmera. E no cinema é o inverso. Né? Não pode olhar, né? A câmera tá lá presenciando o que se passa. Né? Você tem que esquecer da câmera, né? A primeira coisa que eu me dei conta foi isso. Onde está a câmera? Porque eu dei de cara com o Toca. O Toca era o diretor de fotografia do Invasor, né? Gênio. Ele fez o filme praticamente com a câmera na mão, andando atrás da gente, porque eu não tinha a menor ideia de onde ele estava. Entendeu? E muitas vezes eu virei de cara com ele. Eu não tinha noção. Uma falta de entendimento de como é que a coisa se passa, né? Mas aí, no meio da história, o Beto falou para mim, olha, você está no caminho certo, é isso, você está arrasando. Porque eu falei para ele, olha, se estiver desandando o negócio, o filme é seu, pelo amor de Deus. Me manda embora, entendeu? Eu sou um instrumento. Ele é nem doido de fazer isso, tá? Seja honesto, assim, comigo, fala, olha, foi ótimo, seu esforço foi incrível, mas não rolou. Ô, Paulo, mas e o coração aí bate mais forte pela música ou pelo audiovisual?
Olha, hoje bate igual, assim, viu? Ah. Eu estou muito feliz na situação que eu estou, que eu posso organizar a minha agenda, né, de shows e tal. Eu tenho essa independência e posso, de repente, abraçar um projeto. Faço teatro, faço séries, faço... né? Agora, durante a pandemia, a gente viajou e fizemos a filmagem da primeira temporada do Manhãs de Setembro em Montevidéu. Eu fiz, por exemplo, uma novela, né, O Sétimo Guardião, que uma novela são 8, 9 meses, é uma loucura, sim, né? sim. É uma... Não é que é um parto, é uma gestação inteira. É mesmo. Então, é muito doido, assim. E para fazer isso, então, não, é impossível você estar no grupo, entendeu? Você está atendendo a agenda do grupo, porque aí você não pode marcar absolutamente nada. Tudo está na dependência da agenda, das datas e tal. Então, mas mesmo assim, eu fiquei 34 anos na banda, né? Uma vida inteira. Sim. Pois é. Vocês nem tinham nascido. Não vivi isso ainda. Quase. Por 4 anos. Por 4 anos. Tô todo E com aí, quer dizer, eu acho que eu parti para esse... Desde o Invasor, né? Eu comecei a me apaixonar logo de cara, assim, pelo cinema, de reconhecer também que no cinema a equipe toda trabalha junto ali, parece uma banda. Sabe, o elenco, a equipe técnica, todo mundo que está em volta, assim, está trabalhando no mesmo objetivo, né? Sim. E isso é muito bonito de ver, e é a mesma coisa que acontece quando uma banda está na estrada. A equipe técnica, os técnicos de luz, de som, tudo mais, e junto com a banda, quer dizer, é assim que o show acontece, todo mundo tem que dar o seu melhor. Sim, verdade. É legal quando você percebe que nada acontece com uma pessoa sozinha, né? Por mais que às vezes alguém aparece sozinho, ele não faz isso sozinho, né? É um grupo, é uma equipe em qualquer situação. Mesmo a gente. Se fosse só o Bernardo falando aqui, não ia ser só o Bernardo. Tem o pessoal que, pelo menos alguém que assiste. Ele não vai ser sozinho. E falando do filme que eu acompanho um pouco mais, que foi do Homem Cordial, você sentiu muita diferença? Você falou da experiência com o Invasor. Você já se percebeu um ator mais experiente para contracenar e trabalhar num filme como O Homem Cordial, que até foi premiado e tudo mais? Pois é, atuar é interessante. Essa coisa que eu estava comentando de você zerar para o próximo trabalho, sempre eu me sinto iniciante, assim, sabe? Porque é uma coisa, sempre um desafio muito grande. E esse desafio agora, por exemplo, me fez pensar no seguinte: tem personagens que você tem que ir buscar muito profundamente, você tem que descobrir aquela tua ira, sei lá, entendeu? Esse ódio todo do personagem. O cara é um assassino de aluguel, entendeu? Por exemplo, no Invasor, né? O Anísio, né? E o Homem Cordial era um roqueiro dos anos 80, né? Quer dizer, eu falei, pô, onde é que eu vou buscar esse cara, né? Ele tá aqui, Onde será, né? ele tá debaixo da pele, entendeu? Não é que ele está profundamente em algum lugar. Esse foi o mais fácil de fazer, né? Eu tive facilidade porque eu tinha um preparo muito grande para fazer certas coisas. Por exemplo, o personagem entra, pega uma guitarra, olha para a guitarra, dá um acorde, vê atrás da guitarra, que a guitarra está arranhada, ele lembra de alguma coisa e tal. Então, é uma cena assim, característica que quando eu pego uma guitarra, eu tenho um jeito de pegar a guitarra, de fazer um acorde, eu tenho uma intimidade com aquilo, que se eu fosse um ator não músico, ou mesmo na abertura na cena de abertura do filme, é um show, né, que acontece. E eu estou cantando ao vivo nesse show aí, tocando. Então, as coisas se cruzaram, entendeu? É muito divertido quando isso acontece, é muito gostoso. Mas isso aconteceu, por exemplo, no filme Carrossel. Eu era o vilão, eu fiz o vilão, né? O Gonzales.
o vilão do Carrossel, e ele sai da cadeia, abre os portões gigantes da penitenciária, abrem assim, e ele sai cantando. E foi ao vivo também. Eu sabia que hoje era o dia, não sei o que lá, sai cantando, uma festa, a saída dentro da prisão, sai para fazer mais maldades e tal. Então é divertido quando essas coisas elas se cruzam e aí você tem chance de fazer isso. Mesmo no Manhãs de Setembro, que aliás agora ganhou o APCA, a segunda temporada ganhou a APCA, o prêmio APCA pelo melhor série dramática. Nossa, bom. É muito legal, foi agora essa semana, né? Então, foi muito bacana isso. E eu faço um guitarrista, né? Que acompanha o personagem da Lineker. Dá pra ver que o pessoal te coloca sempre com um viés ali pra música, né? O pessoal já aproveita o talento. Essas conexões, assim, é muito legal. Eu gosto, assim, quando isso acontece. Mas gosto quando não acontece também. É como você falou, é bom variar, senão você cai no tédio de alguma forma. Pô, se todo mundo te chamasse pra fazer um guitarrista, ou alguém que cante, alguém que sempre envolve a música, uma hora ia te cansar o lado ator também. Paulo, ainda sobre o Invasor, parece que o Sabotagem é uma figura que te marcou muitíssimo, assim, influenciou também, acho, no último álbum teu solo, 2022, o Amor Não Vai Sobrar Ninguém, tem também referências a ele e tal. E como foi essa experiência, conhecê-lo, conviver, depois a partida dele, infelizmente, mas como te marcou, te influenciou, ainda influencia, como foi isso? Olha, foi muito bacana, foi uma ideia genial do Beto Brant, né, que é uma coisa que cabe ao diretor, promover, né, esses encontros com um objetivo muito definido ali. Ele queria que o Sabotagem ajudasse a reescrever minhas falas no sentido de dar uma veracidade, né, trazer uma verdade, assim. E isso me ajudou tremendamente, porque o texto é um negócio que é assim, 51% do que você vai fazer em cena, né? Se o texto te ajuda e já te coloca num lugar, tem uma embocadura, que é o que a gente costuma dizer, assim, ele cabe assim na tua boca de um jeito que você se transforma já só nesse linguajar que você está usando, né? E o Sabotagem, assim, nós sentávamos uns 15 minutos antes de filmar e aí ele começava com uma capacidade impressionante de registrar diferentes maneiras de você traduzir aquilo que estava nas minhas falas originais, né? Eu acho que isso é coisa de poeta mesmo, e é uma coisa de você andar escutando o que as pessoas à tua volta falam, né? O teu material da tua poesia é o povo falando, é como o povo fala, são expressões muito especiais. E então ele era um colecionador de expressões, e as expressões mais loucas que você pode imaginar. Assim, tinha coisa assim que o Beto falava, não, isso não dá. Porque uma barra, assim, tinha coisas pesadas, sabe? Tinha todo tipo de coisa, mas era muito divertido. Então, todo dia, a gente tinha esse momento da diversão, de ficar procurando várias. Aí a gente acabava levando 3 ou 4 opções para o Beto. O Beto resolveu o que era, aí eu decorava aquilo tudo e entrava em cena. E aí, o que aconteceu foi que, em cena, isso teve um impacto, esse processo, muito interessante, porque o Marco Rica e o Alexandre Borges, meus colegas de cena, eles não sabiam absolutamente nada do que eu ia dizer. Eles conheciam o texto original, mas quando eu entrava em cena, o que eu dizia era um negócio absolutamente cabeludo. Uma gíria pura, sem expressões absurdas. Eles ficavam assim, mas o que ele está falando? O que esse cara está fazendo aqui? Mas o que é? Entendeu? Tinha que se virar, né? E não tem dicionário que ajude, né? Foi ótimo para a cena isso. E foi uma sacada do diretor, né? O Beto que promoveu isso.
E aí esse meu contato com o Sabotagem, então, foi muito estreito, porque nós dois estávamos vivendo a mesma situação. Ele também nunca tinha ido num set de filmagem, estava ali pela primeira vez, acabou participando de cenas, né? Tem uma cena antológica no Invasor com Sabotagem, né? E isso foi só o início para ele, né? Porque depois ele foi com o Babenco. O Babenco colocou ele como uma espécie de consultor do Carandiru, né? Do que estava certo, o que estava errado na cena. E ele começou a falar, não, isso não é assim, isso não pode ser. O sujeito não olha no olho do outro, ele olha para o chão, o outro não sei o quê. Tem coisas, né? Você entendeu? Coisas da maior importância. Quando que o Hector Babenco, o diretor, falou, vem cá, você vai ficar aqui do meu lado e nós vamos fazer as cenas que eu quero que você acompanhe tudo. Olha só que coisa genial, né? E ele também atua no Carandiru. Então ele tinha assim também um futuro, eu acho, muito promissor, né? Mesmo dentro do audiovisual. E assim, o que me toca mais é o fato dele ser uma referência absurda para essa nova geração toda, né? Ele é cultuado. A música dele é cultuada, eles amam, é uma legião de fãs. Todos os novos, a nova geração, curte ele demais. E mais uma coisa, aqui perto da minha casa, numa comunidade, tem um Sabotagem pintado no muro. Em várias comunidades em São Paulo, tem o Sabotagem de braços abertos, parece uma espécie de santo protetor, sabe? É muito bonito ver isso, é uma coisa linda, assim, para quem conheceu Sabotagem, é uma coisa que emociona. E aí, por isso eu escrevi essa música, que está num disco mais recente, né, meu, que é o Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém. Eu escrevi uma canção chamada Sabotagem Está Aqui. Porque ele continua presente, a obra dele continua presente, né? Então, eu justamente essa homenagem que eu fiz. Show demais. Coisa linda. Ô Paulo, e você falou também que tinha partes engraçadas aí no bastidor. Se você lembra alguma história engraçada de bastidor, assim, que você poderia contar pra gente? Tem coisas interessantes. Por exemplo, O Invasor, que é um filme tenso, né? Não tem uma arma no filme. Não sei se vocês se deram conta disso, mas não tem uma arma. Ninguém manuseia uma pistola, uma arma, uma coisa, nada. Nem arma branca, nada? Não tem nenhuma vez. Caramba! Aí é que tá, entendeu? Essa aqui é uma maestria. Aí que tá o grande lance, o grande barato. É tenso, é um negócio vertiginoso, você fica arrasado. O meu personagem é um negócio que todo mundo teme, então, mas ele não aponta uma arma para ninguém. Aí tinha uma cena que eu entro numa construção e começo a discutir com o mestre de obras. Vem cá, aquele caminhão lá, que não sei o que lá, que não pode... Porque ele começa a se meter em tudo, né? O matador, né? Ele acha que ele começa a dar ordens e tal. E aí o meu parceiro de cena, que eu acho que não era ator, era um cara, enfim, convidado para fazer uma... Ele falou, por que eu não vou para cima desse cara, né? Paciência aqui, eu vou dar uma na cara dele, entendeu? Aí, já na primeira passada, o cara veio para cima e falou, não, meu, quem é o quê? Ninguém explicou. Falei, Beto, peraí, não dá, eu vou ter que ter alguma coisa para intimidar ele. Só metade do tamanho dele. Não dá para eu me impor. Eu quero chegar folgado pra caramba e tal. E o que acontece? Eu tenho que ter alguma coisa, assim. Me dá esse celular aí, eu falei. Celular daqueles grandão, assim, que abre uma tampa. Eu meti o celular aqui na coisa e falava, aqui, ó! Assim, aqui. Pelo menos deu certo. Sentir seguro, né? A gente ficou... Faz de conta que você viu que eu tô armado. Né? Sim.
Pelo menos pra Boa. fingir que tá com medo, né? Uma pergunta sobre, fugindo um pouco do cinema, sobre música agora. Você grava o teu álbum solo Você Feliz e Já Volto, né? Como foi esse período? Você estava triste nos Titãs, por isso o título do teu álbum? Ou foi um reencontro com você? Foi uma fuga? Como que foi isso? Na verdade, eu escolhi esse verso da primeira, a música que abre o disco, né? Vai acontecer de novo. E essa canção, ela fala mesmo dessa coisa escapista, de sair à noite, de encontrar galera, sabe? E aí ele tá falando para... Enfim, o personagem da música está dizendo, eu vou ser feliz e já volto, entendeu? E eu achei interessante colocar isso como título, até para dar essa ironia, porque você está fazendo um disco paralelo ao trabalho da banda. Então, né? E essa é uma vida paralela, vamos dizer assim, ao relacionamento. A música justamente trata desse assunto, né? Então eu achei por bem, falei, quer saber, eu vou dar o título é esse, é divertido e faz a gente pensar, é uma coisa provocativa, assim, né? É poético. E é bacana que ele traga essa coisa. Então quer dizer que para ser feliz você precisa fazer outras coisas. Mas é provocante mesmo, porque te coloca... porque te coloca... No instante que você vê o título do álbum, já te coloca assim, poxa, eu tô feliz, eu sou feliz, eu faço coisas que me fazem feliz, ou eu tenho que ir, ser feliz, depois voltar para onde eu tô. Foi realmente genial. E as coisas que você faz por obrigação, né? Quer dizer, essa é um pouco que aparentemente é sobre isso que está falando, né? Você está envolvido numa coisa meio por obrigação, que você quer sair disso e depois é obrigado a voltar. Tem que voltar. Ô Paulo, falando em músicas aí, você tem as suas músicas preferidas do Titãs? Tem um top 5 aí pra você ou não? Você gosta de todas iguais? Eu gosto de todas, eu não tenho muito as preferidas. Tem, obviamente, as que eu canto, né? Que enfim, é um processo maluco de escolha, né? Que passou por votações, músicas que todo mundo gostou e nem são da minha autoria, músicas que são da minha autoria também, músicas que são mais da minha autoria ou que são só minhas. Tem todo tipo de situação, assim. Eu fui talvez o cantor que mais abraçou projetos dos outros, músicas dos outros, inclusive com o maior prazer, porque eu acho que a gente tem que... E isso faz parte também das nossas escolhas de repertório. Sempre as melhores músicas, não porque tinha que botar uma música de alguém que não estava aparecendo, não tem tanta coisa sua, não tem. Se não tiver uma boa, não entra e não tem. Então, assim, o critério é muito sério, assim, no sentido de que todo mundo gostou, aprovou, acha que a música tem um valor, é legal, é divertida, sei lá, é uma coisa, né? Arte, assim, é uma coisa que está dentro do disco, que traz uma coisa bacana para aquele momento e tal. Então, eu já logo dava um passo à frente, falando, deixa que eu canto essa. Sem vaidade, sem orgulho, né? Porque acho que chega a ser uma coisa até meio cri-cri, né? Fala, não, só canto as minhas músicas. Fala, poxa vida. É um projeto que não funciona, assim. A graça é justamente fazer se permitir, né? Então, os outros também fizeram a mesma coisa que eu, assim. Legal. Né? E aí que você vê que tem uma coisa legal que o grupo está representado. A gente tem são cruzamentos assim, né? A música é de fulano Beltrano, mas sou eu que canto. Por outro lado, eu participei de uma música, mas é um outro cara que canta. E então é muito legal que passa também pelos instrumentos, de mudar, né? De poder fazer um revezamento. Isso é muito legal, eu gosto bastante disso. E às vezes já decorre desse viés de intérprete, porque é mais do que cantor, né?
Você pega as músicas de... Pô, quantas versões do É Preciso Saber Viver, por exemplo, não é dos Titãs, não é, mas a tua interpretação dela é sempre... É mais conhecida. É a mais conhecida, mais prestigiada, pelo menos. E é melhor. É melhor, com todo é melhor, respeito ao É melhor. Roberto ao Carlos. Carlos. Nossa, eu quando escuto essa no volume 2, sobretudo. Essa é uma das músicas mais executadas em rádio de toda a história da banda. Olha só que Pois coisa é. louca. Que Pois coisa. que coisa. Mas, inclusive, de álbum, eu gosto muito do álbum As 10 Mais, que vocês pegam músicas dos outros e fazem a sua versão. É incrível. É incrível. Dá uma incrível mesmo. cara, dá Circo uma de cara de Férias, vocês é. pras músicas dos outros. impecável. Confiou muito, porque a gente fez esse disco e tal. E era verdade mesmo que a gente estava no fim de contrato e a gente queria simplesmente fazer um negócio E entregar. depois, entendeu? E essa situação. Só que ela propiciou um negócio que a gente nunca tinha feito. A gente sempre foi uma banda autoral, né? Sim. Esse Titã sempre foi uma banda autoral. Então, fazer um disco de intérpretes e eleger ali preferidas entre as músicas brasileiras, do pop, do rock, foi um negócio muito legal. Algumas dessas músicas elas continuam no repertório durante muito tempo, né? Aluga-se, por exemplo, do Raul Seixas. Ela ficou no repertório, ficou permanente. As pessoas é muito bacana você poder ter isso. E assim como essa do Roberto e do Erasmo, né? Que, inclusive, agora no comemoração do encontro, eu faço uma homenagem para o Erasmo. Que bonito. É lindo. Ele fala, vamos, né? Homenageio, assim. Que show. E essa semana a gente perdeu o Donato, né? Eu vi tua postagem também, daquela história de bastidor que vocês ensaiando. Ele era genial, né? E vocês ensaiando, e aí não lembro quem que passou por vocês e falou: vocês estão ensaiando porque a hora que começar o João vai tocar no tom que ele quiser, você vai ter que acompanhar. Foi A Joyce Moreno, compositora, cantora também, maravilhosa, né? Ela não é da primeira fornada da Bossa Nova, mas ela tem uma coisa do samba maravilhoso e tal. E ela estava nessa homenagem que eram 100 anos do Vinícius de Moraes, né? Ele faria 100 anos, centenário. E aí era um programa e tal, e aí estávamos ensaiando e procurando o tom. Eu estava cantando com o João Donato, né? Um gênio total. E aí ele encontrando tal, fica bacana assim, João, vamos nessa tal. Sei lá que tom que era aquele. E ela falou assim, olha, ela passou por trás assim, encostou na minha orelha e falou: tanto faz o tom que você tocar agora, que na hora ele vai olhar para sua cara e vai atacar no tom que ele quiser. E o Paulo acompanhou. Só para você ver a capacidade do cara de tocar uma música em qualquer tom. Pois era fantástico. É uma coisa que está na cabeça dele, a música. A música entra e sai e não tem dificuldade técnica alguma. Ele é a música, né? É um domínio completo. E a música é ele. Né? E a música é ele. E aí eu não lembro que tom que foi que a gente cantou, porque eu saí, entrei, cheguei, cantei, foi ótimo. Então foi. Preparado. E na questão, eu vi acho que foi um podcast que você fala que no Titãs vocês faziam as músicas e faziam a votação para que música que entrava no disco e tal. E tem alguma música que você escreveu, assim, compôs e você não pôs pra votação, você guardou pra você e falou: não, essa música não combina com Titãs, combina com... Chegou a hora das revelações. E está inédita. disco solo, assim. Está inédita em algum lugar? Tem algumas coisas que você já sabe que não é uma coisa, é muito confessional. Assim, a característica, né, uma melódica, e a gente está num momento a banda estava num momento de fúria e você com uma música suave e tal, e essas coisas acontecem. Aí você já fala: olha, não vou nem botar isso aqui, porque, né? Ou então mostra e vê, de repente aconteceu de entrar coisas ou fazer um arranjo, modificar uma música. Muitas músicas passaram por um processo de transformação na hora de
levar para a banda, né? Porque aí um dá uma ideia, o outro fala, e se não sei o quê? E se a gente tal, se a bateria fizesse, não sei. E aí vai transformando a canção, vai virando uma outra coisa, né? E isso aconteceu com praticamente tudo que a gente fez. Tudo agrega, né? Coisa de interferência quase autoral, né? De transformação mesmo, transforma a coisa numa outra, assim. A partir do momento que você entrega um material pra banda, a música não é mais sua, né? É da banda, é uma coisa que é conjunta, né? É preciso que isso aconteça para todo mundo abraçar e se sentir representado na música. Sim, verdade. Se você chegar com tudo muito pronto, é mais complicado. Não é que não vai ter um processo, mas se eu chegar e falar assim, não, porque o arranjo é assim, a introdução é essa frase que a guitarra faz, a bateria entra nesse lugar e não sei o que. Os caras falam, bom, tá bom, vamos lá. Mas não é a mesma coisa, entendeu? Sim. Só com o de nariz meio torcido ali, né? Demora para o pessoal abraçar a ideia. Também, né? Pode fazer mais um? Pode perguntar, Rafa. Vocês gravaram, né, abrem a carreira com televisão, com Titãs, né? Titãs do Iê antes, depois o CD propriamente Titãs, aí tem Sonífera Ilha, depois em 84, acho, televisão, e aí em 86, se eu não me engano, vem Cabeça Dinossauro, né? Quando vocês terminaram, vocês tinham a noção de que tinham feito um álbum pro rock nacional, e para mim, expressão do nosso país fora também, um álbum que fosse eterno? Vocês vocês perceberam isso quando terminaram Cabeça de Dinossauro? Não, eu acho que a gente fez um álbum sincero, né? Muito do que a gente sentia no momento, né? E a nossa preocupação era que o disco era muito difícil de trabalhar, né? Ia ser um problema. Tanto que, assim, a gente tinha que escolher os primeiros singles, né? Que música vai abrir, vai carregar o disco, qual vai ser o cartão de visitas do disco, o primeiro single e tal. E foi uma música chamada A-A-U-U. Era para logo, entendeu? E aí já foi uma polêmica, as pessoas no rádio falando, mas que porcaria é essa? O filho de 5 anos compõe essa música. Não compõe, não. Só se for um gênio, Só né? se for um Tem Titãs. crianças. Mas o divertido é que as crianças amam essa música. Pois é. A gente mesmo teve contato criança. Nós tivemos contato criança. Com Por conta vocês. dos nossos pais que tinham o acústico MTV de 97, né? Eles gravam em 2 dias lá no João Caetano. Aí eu descobri Titãs com o Pedro na escola, juntos, a partir disso. E aí fomos descobrindo as outras, né? O Pedro tinha até mais álbuns do início, tinha televisão. Eu tive contato com televisão primeiro, com aquele 84, 94, 1 e 2 e tal. Sim. Mas eu dançava televisão na cama, que meu pai tem filmado e tal, é muito engraçado. Quem não conhece Titãs, né? Tipo, não tem maior como, banda, todo mundo conhece, cara. Qualquer criança conhece hoje em dia também. Até pro encontro, eu vi o seu preparo, engraçado, né, que tem coisas que a gente nem imagina. Você se preparando, fazendo uma corrida, uma caminhada ali, todo fitness, pá. E eu não tinha essa dimensão de como é o preparo. Você comentou do seu preparo pro Invasor com Sabotagem e tal. Tem algum outro preparo que você costuma fazer? Alguma coisa particular sua? Ou realmente você vira a página, em cada trabalho você faz de uma forma? Olha, eu perdi 11 quilos até agora. Continuo na dieta. Nossa, caramba. E quando lançar o Adoniran, quando eu fiz o Adoniran, Saudosa Maloca, a gente gravou agora no começo do ano. Aliás, foi o ano passado, né? Ou foi em janeiro, se eu não me engano. Bom, ele está agora na finalização, né, do filme, Saudosa Maloca, Dá Licença de Contar, do Pedro Serrano. Um filme maravilhoso. E o Pedro, o diretor, fala para mim, olha, o filme e as músicas do Adoniran e toda essa história, ela o foco central é a fome. Nossa.
eles não têm dinheiro, eles não têm onde cair mortos, eles invadem, ocupam. A maloca é uma ocupação, né? Uhum. E é disso que a gente vai falar. Então, vamos ficar magro, né? Eu falei, E 11 quilos, perdeu 11 quilos. aí eu comecei a fazer, mas só agora que eu cheguei. Passa essa dieta me pra nós. passa a dieta aí. Então. Total, mas foi muita corrida e muita dieta e deixar de comer coisa boa que a gente gosta. Tem essa parte difícil também. Muito sofrido. É dedicação, né? Isso de ser... Vale a pena, porque agora eu tô leve, lépido, saltitante. Tava bem pra caramba. Quase um Mick Jagger. Tá inteirão, tá Muito melhor muito que melhor. ele. É coisa Muito nossa. melhor. Mick Jagger brasileiro, Paulo, arrasou. Aí estava mesmo. Isso de ser um artista desta dimensão, assim, com tantas qualidades, tantas virtudes, né? E capacidade. Então, fica entre a música também, a interpretação, teatro e tal, entre tantos trabalhos, mas, assim, que entre tudo isto você não abre mão na vida pessoal, assim. Paulo mesmo não abdica, a despeito de tanto trabalho. Bom, a vida pessoal, né, Rafa, é assim, é a base para a gente ter equilíbrio, né, raiz, né, para você poder crescer para todos os lados e tal, você precisa ter as raízes bem firmes, eu acho. Então, assim, é fundamental a família, sabe? Poder administrar isso. Às vezes passa temporadas muito grandes fora. A gente estava falando aqui, por exemplo, 8 meses no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu moro em São Paulo. E isso é um problemão, assim. Isso é uma coisa que te tira meio... dá uma desorganizada, né? Eu imagino. Preciso cuidar muito para você... E a nossa vida é muito assim. Eu brinco que eu trabalho a 3 mil quilômetros de casa. Então, por exemplo, agora eu vou para o Festival de Inverno de Garanhuns. Nossa. Não é tipo, querida, estou saindo para o trabalho, entendeu? É um negócio que demanda muito mais, mais complicado aí, né? A logística. Mas a gente tem que cuidar muito da logística afetiva, né? Cuidar muito bem, assim, disso eu não abro mão. Perfeito. Ô Paulo, e da onde surgiu o nome Titãs pra banda? Eu sempre tive essa dúvida. Isso aí tinha uma como é que chama isso? Uma coleção de livros, uma enciclopédia, vamos dizer assim, né? E eram os titãs os titãs da música, os titãs da medicina, os titãs da pintura, os titãs sei lá, entendeu? Eram os titãs, né? Os titãs da história de várias atividades diferentes e tal. E aí a gente estava brincando tanto que a ideia primeiro era o Titãs do Iê Iê. Iê é mais tribal, não é Iê Iê, é Iê Iê só. Iê tribal é uma tribo urbana. Aí a gente escreveu quando a gente foi se apresentar no começo, escrevia um release, né? Para a imprensa, enfim, para poder divulgar no rádio e tal. E aí era um negócio maluco. A gente começou, era um conjunto nacional, era perto da Avenida Paulista, se encontrava. O Titãs do Iê é um conjunto nacional, aí começava a explicar esse negócio da tribo. Aí não tinha pé nem cabeça, era um negócio completamente maluco, assim, né? E aí a gente acabou desistindo do Iê, porque nem todo mundo falava Iê. Iê. Nunca falaram Iê. E aí ficou por isso mesmo. A gente falou, quer saber do negócio? Tira isso fora. Ainda bem que tirou. Titãs de tudo, né? Mas é por causa dessa origem aí. Eram os titãs da música. Os titãs da pintura. Depois ficou Titãs do AAUU, né? Não tinha Iê. Titãs AAUU. Pronto. O Paulo interpretou, acho que 2017, se eu não me engano,
ou depois, não me lembro bem, mas você fez o Chet Baker em teatro, né? E eu lembro que, assim, nós gostamos muito de jazz e aí quando apareceu nós começamos a imaginá-lo fazendo o personagem, falando, puta, tem tudo a ver, não só porque a figura do Chet Baker também era essa coisa, né, assim, o galã e tal, enfim, mas um músico, né, instrumentista incrível, e com os instrumentos dos quais você também domina e tal. Como é que foi essa experiência? A gente ficou torcendo tanto para vir para cá, para a região, pra né, mais de perto, Ribeirão e tal, mas acabou não vindo, né? Mas como foi fazer? Olha, foi muito interessante, inclusive a gente também viajou o Brasil, foi uma experiência incrível, assim. E você tem razão, as pessoas achavam que eu ia tocar aquele trompete a qualquer momento. Eu ficaria esperando se eu estivesse na plateia. Todo mundo esperava. E aí eu fui muito questionado, né? E aí eu ia para fazer a divulgação e tal, e conversar com jornalistas, com radialistas e tal, e eu falava, olha, mas vai tocar ou não toca? Mas você toca, você vai tocar, você toca ou não toca? Eu falava, eu toco teatro. Entendeu? Porque não tem, a peça é escrita para um ator que não é músico. Em nenhum momento ele toca, ele chega a tocar. Isso é muito interessante porque essa tensão, ela continua e é até para um momento cômico, porque a todo momento ele é interrompido. Na hora que ele resolve tocar, ele sempre é interrompido por alguém, por algum motivo. Né? E isso é muito bem sacado pelo Robert, né? É o nosso dramaturgo, o cara que escreveu a peça, e se baseou nas biografias que a gente encontra do Chet Baker, né? E escreveu e ambientou a peça num ensaio. Então, os colegas de banda estão no palco, estão no ensaio, né? O palco é o ambiente do ensaio, e ele chega meio que atrasado, e ele é uma ala pesada, né? Problemático, drogado, e doido, e fica encarnando nos outros, entendeu? É muito tenso o clima entre eles, e tem todo um drama interessante que se desenrola para você entender cada um dos personagens, né? Então é muito bacana, é uma peça que deu um prazer incrível fazer, e sempre ficava essa questão, né? Mas e não é fácil. O trompete, eu fiquei segurando esse trompete durante meses, e eu até consegui tocar alguma coisinha. Foi um instrumento muito difícil. Imagino. Eu comecei na flauta, e da flauta fui para o sax, que são instrumentos, né, da mesma família, vamos dizer assim, da digitação, né, a parte mecânica da coisa é muito semelhante, né? Tirar o som não é tão parecido, um é de palheta, o outro não, né? A flauta não é, mas são muito semelhantes. E o trompete é um negócio completamente diferente, é outra família, é outra história. Sim. Que coisa. Ô, Paulo, o Lucas aqui... mais tocar com o Chet Baker, aí é que não ia dar mesmo. O Lucas aqui quer fazer uma pergunta. Ô, Lucas, e aí? Prazer. Ô, Paulo, você fez filmes muito intensos, vamos dizer assim, né? Que nem O Invasor, o último filme, O Cordial. Mas como é que é a diferença de fazer um filme desse para um filme que nem Carrossel, que é uma pegada completamente diferente? E o que você prefere? Você gosta de fazer um filme mais intenso ou você gosta de ter essa variação numa coisa mais leve, infantil? E como é que foi a experiência, né, de fazer coisa voltada 100% para criança? Olha, obrigado pela pergunta. Realmente é um negócio que é muito gostoso. É como eu te falei, poder ter experiências diferentes, né, é muito bacana. E a experiência de fazer um infantil foi bárbara, assim. Foi muito legal pelo elenco também, né? Bacana. E as crianças também. Eu contracenei
também com as crianças, e eu saía na rua, as crianças são engraçadas, elas gostam. As crianças elas assistem o filme 450 mil vezes. Exatamente, sim. Então, ela viu a ponta da sua orelha e já fala, olha o Gonzales. Você virou o Gonzales, você parou de ser o Paulo. É o Gonzales. Fora que elas têm medo. Então, vilão. eu ia descendo uma escada rolante no shopping e eu vi que tinha um garotinho de uns 8 anos, ele começou a andar para trás. Enquanto descia a escada rolante, ele ia cada vez mais para trás, assim, sabe? Eu falei, esse aqui é meu fã. Esse reconheceu. Dá pra ver que o trabalho foi bem feito, né? Sim. Ou então, quando eu estava fazendo o Chet Baker, a avó, que era camareira minha lá no Rio de Janeiro, ela mostrou a mensagem do neto. E o neto dizia, vó, cuidado, vó, esse cara é do mal. Aí ela falou, olha, vamos gravar um videozinho pro meu neto e tal. Eu falei, lógico, vamos, vamos ver se eu consigo limpar minha barra. E aí a gente fez, eu tô aqui, sabe com quem? Ô, fulaninho, sabe que eu tô aqui? Olha aqui que eu sou a avó e tal, que eu sou do bem, eu tô aqui com ela trabalhando, viu? Um beijão pra você e tal, desligou. Que aí legal. o próximo áudio dele pra ela, né? Vó, eu vi ele botar fogo no lago. Não confia, é um sequestro. Aquele ninguém engana, né? Viu? Ele é testemunha das minhas maldades. Sim. Não adianta eu falar, não, eu sou legal, eu sou do bem. Não, ele viu. Ele viu, não adianta. Não vou convencer ele diferente. Te viu saindo da cadeia e viu que o cárcere não te recuperou, então não não vai mudar. Instituição falida, né? Com criança é maravilhoso, trabalhar com criança é incrível. Ô Paulo, o que a gente pode esperar de novos filmes assim, com a sua atuação? Eu sei que vai vir o Estômago 2 e tal. E tem mais algum filme aí que vai estar pra sair? Alguma coisa nova que... Algo planejado, né? Eu já citei o Saudosa Maloca, né? Que deve vir aí esse ano que vem, eu acredito, né? O Estômago 2, que também tá finalizando. Eu encontrei agora, quando fui com os Titãs para Curitiba, eu encontrei o Marcos Jorge, que é o diretor do Estômago. Filmaço. Me disse que ouviu a música, para quem conhece o Estômago, o filme Estômago, né? O Estômago 1, é maravilhoso e a música é incrível. A música é um personagem do filme. Uma música assim, viva, né? De com instrumentos reais, muito bacana, assim. E a sensação que a gente tem com a comida, com o sabor da comida, está muito na música durante o filme, né? Aquele filme dá fome. Dá fome. Bem sacado. Na hora que ele tem aquele prazer, entra aquela música inebriante, assim. Sim. Então é muito legal. E ele estava justamente me comentando, eu acabei de ouvir a música do Estômago 2 agora, a gente vai começar a colocar e tal, e tá incrível, não sei o quê. Nossa, tô animado. Tô É ansioso. muito legal. Então tem esses dois e um terceiro que eu filmei pouquinho antes de começar os ensaios para essa tour com os Titãs, que é o Carcaça, do André Borelli. Né? E é um casal, só eu e uma atriz muito bacana, a Carol Bresolin, que é ela é uma influencer, ela é incrível, ela tem não sei lá quantos um milhão, não sei quantos seguidores e tudo. E ela é um talento maravilhoso. Agora ela já está fazendo novela e tudo. Foi o primeiro filme dela. E é muito interessante. É um casal fechado numa casa na pandemia. Nossa. E aí começam a enlouquecer. E aí não sabe se foi sonho, se não foi. Nossa. E começa a... Psicológico. Foi a realidade de todo mundo. Psicológico, É muito interessante. Um filme pequenininho, na verdade, uma locação só e um elenco só um casal. E é muito bacana poder fazer isso também, porque é uma outra experiência diferente para a gente viver e aprender.
Que legal. A pandemia foi produtiva, né, pra você, assim. Não foi um período Pra mim foi. Eu saí com o disco pronto, né? Pois é. Valeu a pena. Porque, como todo mundo, eu levantava de manhã e falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou escrever uma música. Porque na verdade, a minha atividade, né? Ela foi a primeira que parou, Pois Verdade. e a última que É. voltou. Sim. Né? Juntar gente é um negócio que foi impossível, né? Então, eu fiz aquelas lives ridículas. Não é ridículo. Não foi ridículo, não. Foi a do Sesc, foi lindo. Cara, uma coisa difícil pra caramba. Eu sozinho aqui com o celular E o violão. espetado na estante ali. Aham. E aí, pô, pegando um pique, cantando pra caramba, acaba a música, bem, todo animado, nada. É. Pô, aí, Tinha que pôr as cachorrinhas pra bater palma, poxa. eu olhava o que estão dizendo. Aham. Aí, Pra alguém que tá acostumado com palco, né? Isso daí deve ser muito difícil. difícil, cara, muito difícil. A gente fez, mas é estranho, né? Aham. Ô, Paulo, você tem algum... Pelo menos mais uma pessoa no ambiente. Alguém tem que bater palma, né? Pra ajudar. Dá uma força. Ô, Paulo, você tem alguma história com um fã aí engraçada? Porque o Rafa aqui, ó, ele tem uma história bem legal pra contar com um integrante, colega seu do Titãs aí. Ah, sim. Essa tá no... Hã? Como, Paulo? Conta Conta aí, Rafa, pra ele mas contar logo. essa tá no corte do YouTube também. Foi esse ano. Aliás, esse ano pra mim é um ano espetacular. Realizações, né? Eu tentei com o Pedro isso tantos anos e de repente, por acaso, este ano eu conheci o Arnaldo Antunes no condomínio dele. Conta rapidinho o que aconteceu, como foi a história. Eu advogo, né? E aí tinha uma assembleia condominial no prédio, e aí me expulsaram da assembleia, mas não porque eu tivesse sido deseducado ou coisa do gênero, nada disso. É Imagina. que, como eu fui representando um condômino só, e era ele contra o resto, aí o resto me expulsou. Então, eu tava super desolado na recepçãozinha no hall, assim, de entrada do condomínio, e triste lá, sim, você fica triste, né, por mais que seja e desolado. Aí, de repente, abriu a porta assim, eu escutei aquele boa noite com uma voz grossa, sabe? Eu olhei, era o Arnaldo Antunes aí, eu travei assim, e não soube o que fazer. Aí, putz, assim, a espiritualidade agiu, eu levantei, abracei ele, antes do encontro isso. E Ficou segurando as mãos fiquei dele. segurando as mãos. Você achou que ele ia chamar pra jantar, né? Eu queria muito isso. Inclusive, se você puder, o convite eu tô esperando ainda. Agora também o seu, Paulo, e falar para todos os outros titãs que o Rafael e o Pedro sempre tentaram conhecer, não conseguiram, mas agora, por meio do senhor, que mande um abraço para todos eles, pro Sérgio, pro Charles, pro Tony. Branco, né? Vamos Pro todos Nando. jantar na sua casa. Nossa, imagina. Ó, ele morre, viu? Ele morre. Sim, pode vir, não tem, vixe. Eu nem sei cozinhar e aprendo. Foi este ano. E agora com o senhor, meu Deus. Realização. Saudade Sim. de tirar da reunião, puxa vida. Não, mas foi aí depois... Valeu a pena, valeu a pena. Valeu demais. Eu não me... Não. Nem Depois ligou eu pra falei reunião. eu falei pro cliente, eu falei assim, ó, graças a você eu realizei um sonho. Aí ele, nossa, eu tô feliz por você, é a única notícia boa hoje. Aí eu falei, tá bom. Tá vendo? Um advogado é assim, transforma as coisas numa coisa útil. Sim. Alguns, né? Mas os artistas são muito mais úteis. É que agora a gente tá tentando trazer a arte pro direito também, né? E fazer essas intersecções, porque a arte é da essência de tudo, né? Inclusive das profissões, por que não, né? Então, tudo que se pode fazer com arte é digno de ser feito. Enfim, bom, Paulo sabe disso melhor do que eu. Mas e o Paulo tem algum caso? Alguma situação assim com fã? Não, tem todo tipo de... Enfim, é uma coisa assim, a relação com os fãs sempre é muito carinhosa, né? Mas tem gente que realmente não tem muita noção, né? Então, por exemplo, se você está num restaurante tendo uma conversa difícil
a mulher está chorando, Nossa. aí você está conversando, é uma coisa séria, a pessoa chega, interrompe, fala, olha, eu sei que vocês estão aí numa situação, é que acontece o seguinte, eu quero fazer essa foto e eu já estou saindo, eu estou indo embora, e eu já estava esperando aqui, mas eu não tenho, agora eu tenho que ir, então vamos fazer a foto? Nossa, Grosseiro. É chato. Imagina como deve Isso, eu ser. isso a gente nunca faria. Pode não espere isso de A nós. gente ia sentar junto vai e ser ajudar a sempre conciliar educado. ali, Então, né? então, se um dia você vê o Rafael na rua, você finge que tá chorando, ele vai passar reto. Não, eu vou te abraçar e consolar. Foi. Então, tem essas situações, mas em geral é muito carinho, né? Aham. E então, mais uma vez, por exemplo, no interior, a gente fez um show e os fãs roubaram a ambulância que estava no... Nossa. Caramba. Não sei como eles fizeram, mas eles vinham com a sirene ligada atrás do ônibus da gente. A gente começou a olhar e falou, mas o que é isso? Está passando a ambulância, ia passar, né? Não passava. Ficava seguindo. Mesmo. Perseguindo. Esses são mais fãs do que você. Oi? Não, eu estava dentro da ambulância. Os malucos. Ô Paulo, a gente sempre pede pro convidado aqui indicar alguns filmes pra nossa audiência, né? Você tem alguns filmes aí preferidos pra indicar pro pessoal? Olha, posso indicar. Além dos seus, né, obviamente. Os meus principalmente. Mas eu vi um com o Darín, o ator argentino, que ele faz o presidente da Argentina. Chama-se Cordilheira, eu acho. Se eu não me engano. Isso está no streaming. Eu não tenho certeza se é na Netflix, se é no Prime Video, ou se é na Apple. Porque são esses que eu costumo ver. Assim, enfim, é muito interessante porque ele vai como representante como presidente da Argentina para uma negociação entre os países latino-americanos para fazer uma espécie de OPEP do petróleo da América Latina. É muito bacana, porque aí o cara mais barra pesada da história é o brasileiro, que é o cara mais que tem uma indústria, que tem uma empresa nacional de petróleo, né, que seria a nossa Petrobras. Nada disso é dito, mas tá nessa mesa redonda fica claro isso. E aí tem a influência externa dos americanos, é muito bem sacado, assim. E ele é incrível, né, o Darín. Como é que é o primeiro nome dele mesmo? Luciano? Você consegue ver, Lucas? O filme tá na HBO, Paulo. Se chama A Cordilheira, né? A Cordilheira. A Cordilheira. A produção já tá vendo o nome do... A produção vê o nome depois do Darín. A produção salva todos nós. E agora eu estou maratonando uma ficção científica que não tem absolutamente nada a ver com isso. Aliás, Ricardo Darín, Paulo. Desculpa. Ricardo Darín. Ricardo Darín, isso mesmo. Gênio, maravilhoso e super galã, né? Mas eu vi o Silo, que é uma coisa maluca pra caramba. Já me indicaram muito, já. É um negócio bem maluco, né? E que me lembrou uma outra série que eu assisti, que também é sem nem pé nem cabeça, que é Ascension, chama. E ela é uma série maluca que as pessoas estão numa nave indo para salvar a humanidade e o mundo está destruído e tal. E, na verdade, será que eu dou um spoiler desgraçado aqui? Pode falar, o pessoal tá avisado já. Você é o Paulo Miklo, você pode Faz o que fazer quiser. Eu assisti esse filme, essa série, porque não tem lugar nenhum. Não sei se tem Ascension. Então, procura aí para ver. De qualquer jeito, vale a pena ver, porque no fim eles descobrem que eles estão parados no mesmo lugar que eles estavam na saída. Nossa. Era só um experimento. Nossa. E eles não tinham ido a lugar nenhum. De fora, eles estão monitorando tudo que acontece lá dentro da nave. Problema, chuva de meteoros, problemas internos na nave. Tudo é criado
parte do experimento. Ah, legal. Da Anotado, essa eu não simulação. conhecia, não. Você contar tudo, agora eu não quero nem saber. Ah, não, eu não ligo, não. Eu não ligo pra spoiler, não. Eu gosto do caminho também, não só o fim, Não, o importante é como chega no fim, né? É. Não propriamente o fim. a experiência do todo A ali. experiência. Pessoal, vocês têm algumas últimas perguntas aí, porque a gente tá chegando, infelizmente, no fim. Ai, meu Deus. Eu tenho uma pergunta meio combo, assim, vai ser duas em uma. O Paulo, que é ator, cantor, compositor, multi-instrumentista, digital influencer, que eu vi você indicando um advogado que acho que auxiliou num problemão de viagem e tal. Tem mais algum Paulo família, Paulo amante dos pets? Tem algum Paulo que a gente não conhece, ou de repente que até você não conhece e você pretende experimentar? E essa questão da tecnologia, com inteligência artificial, projeções em 3D, em shows, tem até artistas virtuais, né? Eu vi, acho que na China ou no Japão tem cantor que não existe fisicamente, mas eles fazem uma projeção, tem um show, o pessoal vai numa projeção ali e tal. Tem até no Roupa Nova, eu acho que colocaram. Tem alguma coisa assim? O Paulinho, eles colocaram a o que projeção. faleceu? Então, nesses instantes eu até acho... Bom, aí é o meu parecer, né? Eu acho interessante. Agora o resto... Mas enfim. Então, assim, das duas perguntas, né? Tem algum Paulo a surgir aí na arte ou que você pretende experimentar? E como você encara essa questão da tecnologia interferindo na arte e no entretenimento? Talvez tenha um Paulo que eu não comentei, que é o Paulo de digital. Quer dizer, tudo que eu faço, as minhas redes, sou eu mesmo que faço. Ah, que legal! Não tem ninguém me ajudando mais, eu já tive, mas eu acho que quando a gente tem que ter uma voz, né, reconhecível para quem acompanha a gente, e as legendas têm que ter a nossa cara, falar do jeito que a gente fala, Sim. que as pessoas reconheçam que é você mesmo por trás ali, que você escolheu aquelas fotos, que você está fazendo aquele elogio, ou metendo pau, ou fazendo qualquer coisa, é você que está falando mesmo, não é uma coisa... Oi, galerinha! E nem é você, né? Já aconteceu comigo, quer dizer, a pessoa que escrevia por mim, ela tinha uma linguagem própria dela, eu não falo daquele jeito. Então, eu acabei que eu faço isso, e é uma coisa que me toma... É um negócio que toma tempo diariamente, porque é uma postagem por dia, às vezes 2, às vezes eu não tenho saco, fica sem. Normal. Mas eu tava até esquecendo, eu tenho que te dar o parabéns, porque eu não sei se você se recorda, deve receber muitas mensagens, mas eu mandei a minha filhinha cantando Pavimentação pra você e você me respondeu. Fui eu que mandei. Então, E você falou que bonitinha, e respondeu, muito carinho, Foi no dia cara. que eu conheci o Arnaldo. E foi no mesmo dia que o Rafael conheceu o Arnaldo, e a gente nem tinha se falado Eu nisso. cheguei em São Paulo, o Pedro me mandou a mensagem, ó, eu tô conversando com meu amigo. Aí eu mandei assim, eu não acredito, como que você conseguiu, o que você fez e tal, né? Precisa ter uma filha pra responder. Vamos fazer uma hoje, né? Vamos providenciar. Aí Mas no mesmo eu dia... vejo tudo que me mandam e respondo. Na maior parte das vezes eu respondo. Ah, Não, legal, incrível, legal. mas de parabéns, porque isso a gente se sente único, tocado, né? É uma dedicação sua, inclusive nos shows, né? De ser interativo com o público espera isso, a experiência é essa. Desculpa te interromper. É importante pra nós. Fundamental. Tem alguma pergunta, É Rafa? isso aí, galera. Só agradecer. Só agradecer agora. Obrigado mesmo por ter topado. Vai ficar marcado, né? Vai. Não sei. Ele tá acostumado com isso. Isso pra nós é único. Obrigado, Rafael. Isso. Obrigado, Henrique, Pedro. E obrigado, o Bernardo. Obrigado você. Obrigado você. Obrigado por vir participar do nosso podcast. É uma honra receber você. Você é uma pessoa incrível, extremamente educada. É um cara que engraçado, agradável. Amigável. Titânico. A gente queria sempre um convidado que nem você, assim. Você é um cara excepcional. Obrigado. Maravilha. Muito obrigado pela presença. Vamos repetir mais vezes. Com certeza, olha. as portas estão sempre abertas. Ih, vai jantar lá em casa muito ainda. Quando lançar algum filme, pode já se considerar convidado que... A gente divulga aqui pra você vai- também. Você vem aqui, você Saudosa fala sobre o Marroca filme, a Saindo. gente troca uma ideia que vai ser super legal.
Pode mandar. Já vamos pensando no menu do jantar. Lógico, lógico. Sim. A gente vai te mandar depois o endereço do Rafa pra vocês virem aqui amanhã, né? Todo mundo. Nossa, eu recebo com... Meu Deus. Faz até massagem, né? Eu faço tudo. Paulo, muito obrigado. A gente vai te liberar aí. E é isso, cara. Pra mim, o melhor programa até agora. Ai, pra nós é Show demais. memória eterna. Obrigado, gente. Obrigado.